Atenção, brasileiros, vai falar o chefe da nação. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu tô saudando a mandioca. Que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Perdeu, mané, numa hora. Teatro cristão e a política, uma cena de transformação revolucionária. O garoto chegou em casa e perguntou para o pai: pai, eu preciso fazer um trabalho para a escola. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro, meu filho, o pai respondeu. Qual é a sua pergunta? Bom, pai, estão me perguntando na escola o que é política. O senhor pode me explicar? O pai falou: bom, política é o seguinte, envolve povo, governo, poder econômico, classe trabalhadora, futuro do país. O garoto falou: não entendi nada, explica melhor. Bom, eu vou usar nossa casa como exemplo. Sou eu quem traz dinheiro para casa, não é? Então eu sou o poder econômico. A sua mãe administra e gasta o dinheiro, então ela é o governo. Como nós cuidamos de você e do seu irmãozinho, você é o povo. E seu irmãozinho mais novo é o futuro do país. Agora, a Zefinha, babá dele, é a classe trabalhadora. Deu para entender? Mais ou menos, pai, eu vou pensar. Bom, naquela noite, o menino acordou pelo choro do irmãozinho mais novo e foi ver o que tinha de errado e descobriu que o irmãozinho tinha feito cocô na fralda e estava todo emporcalhado. Aí ele levantou, foi no quarto dos pais e viu que a sua mãe estava dormindo profundamente. Foi no quarto da babá e viu pelo buraco da fechadura o pai transando com a Zefinha. Como os dois não ouviram as batidas que ele deu na porta, ele voltou e foi dormir. Na manhã seguinte, na hora do café, ele chegou na mesa e falou: pai, acho que agora eu entendi o que é política. Aí o pai falou: ótimo, filho, então me explica com as suas palavras. Bom, pai, eu acho o seguinte, eu acho que enquanto o poder econômico fode a classe trabalhadora, o governo dorme profundamente, o povo é totalmente ignorado e o futuro do país fica na merda. Agora falando sério, política o que é? Este documentário vai te apresentar pontos estratégicos do porquê você não pode fugir da política. O que é política? E por que você faz política todos os dias e nem sabe disso? O principal conceito é ligado ao ato de governar e de tomar decisões. A política é ligada ao governo, às suas decisões e ao conceito de Estado. Assim, política está intimamente ligada a tudo que o governo realiza e aí está a confusão, porque é necessário que os governantes tomem decisões que atendam principalmente os interesses do cidadão. Pode se referir ao relacionamento entre as pessoas, principalmente quando o objetivo é chegar a um consenso ou a um objetivo em comum. E eu acrescento que fazemos política desde o momento em que nascemos, quando choramos para mamar. Na adolescência, quando queremos tirar alguma coisa de nossos pais ou dos colegas, usamos a política para convencer. E é política o ato de namorar, casar, viver a dois e viver em comunidade. Pode se referir ao relacionamento entre as pessoas, principalmente quando o objetivo é chegar a um consenso. Porque, enfim, parece um incômodo, um estorvo ter que estudar, ter que entender e discutir política. Já foi dito que a desgraça dos que não se interessam por política é serem governados pelos que se interessam, que ela não se resume ao ambiente partidário, ao trabalho político, ao trabalho do governador, do prefeito, do senador. A política é tudo aquilo que envolve essa percepção de um diálogo e de uma relação com o outro. O respeito ao diálogo, à opinião do outro e um espaço democrático dessa discussão. O que é democracia, você sabe? Se nós olhamos nossos 518 anos de história, completados, no dia 22 de abril, 518 anos, nosso tempo de uma democracia, onde qualquer homem e mulher possa votar e ser votado, participar das instituições, ter seus direitos mais garantidos, de fato são 30 anos. Eu diria que nós não somos uma jovem democracia, mas nós somos uma democracia imatura ainda. Identifica essa imaturidade? Quando a gente cuida pouco da democracia, acha que ela dá muito trabalho. Né? Tem gente que reclama, por exemplo, que em 2018 tem eleição, vou ter que sair de casa, como se a democracia, primeiro, fosse só eleição. Segundo, como se votar fosse um encargo e não um patrimônio. Numa democracia, a gente pode até conversar sobre isso que nós estamos conversando aqui no nosso meio do caminho. Mas numa ditadura, você e eu não poderíamos de maneira alguma trazer para o caminho uma conversa sobre democracia. É a democracia que permite que se questione a democracia. Ela mesma, inclusive, que se possa ter o desejo de não ter uma democracia. O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego, e na sua origem fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade.
e a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. É possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Os então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores, tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? A necessidade de organizar o funcionamento das cidades aconteceu depois que surgiram classes sociais populares que também desejavam participar das decisões relativas à cidade. Foi a partir desse momento que, em Atenas, surgiu a forma de governo que foi chamada de democracia ateniense. Esse é o primeiro registro histórico da política e da democracia. Esquecer que democracia é um regime político. Se a gente for tentar entender o que é um regime político, ele tenta configurar o grau de participação, mas em especial controle que a sociedade tem sobre os seus governantes, porque o governante é um empregado, ponto final. E a ele é dado um tipo de poder que ele pode se sobrepor ao povo. Ora, quanto mais você tem um controle sobre os atos dos governantes, mais é o regime democrático. Quanto mais você inclui as parcelas da sociedade, mais o regime é democrático. Você deve estar se perguntando, mas o que a arte tem a ver com isso? Se eu te mostrar essas imagens aqui, você consegue rapidamente identificá-las, não é mesmo? E se eu te perguntar quem é esse Pokémon? E isso aqui? É um rabisco, um picho ou uma forma de arte complexa? E se ela estivesse num quadro, com molduras bonitas, exposta no museu? E esse? É arte? E esse outro? Também? Por que as pessoas pagam tão caro por imagens? Qual o valor real da arte? Agora, imagine um mundo sem imagens. Um mundo sem cores, formas, símbolos e textura. A vida depende dessa comunicação. Agora, e se eu te contasse que toda a história da humanidade geopolítica tivesse usado de imagens como ferramenta de controle, você acreditaria? Todo o nosso imaginário é povoado por imagens, símbolos e significados, e que, se não tomarmos cuidado, podem ser usados contra nós. Antes da razão política, há algo mais sensível que define nossos rumos. A estética é muito mais do que isso. A palavra estética vem do grego ciência da percepção pelos sentidos. Estética é aquilo que a gente pode perceber, aquilo que a gente pode sentir, e não apenas necessariamente o que é belo, bonito, sublime. Em fato, toda experiência cotidiana, toda experiência sensorial envolve de alguma maneira uma experiência estética. Para esse lado é muito mais interessante porque mostra que a arte não é só questão de gosto ou opinião pessoal. Ela também contém em si os valores sociais de uma época e evidencia a maneira que vemos e pensamos o mundo e vice-versa. Não entendeu? É assim. Antes de qualquer ideologia ou forma de pensamento acontecer, é como se tivéssemos uma antessala na nossa cabeça que condiciona e molda a nossa subjetividade. Por que gostamos de uma obra e não de outra? Por que gostamos de uma roupa e não de outra? Por que acreditamos em um certo tipo de política e não em outro? Apesar de acreditar piamente que somos seres racionais e é a razão que determina nossas escolhas, não é bem por aí. Aquilo que mexe conosco, que toca em nossas emoções, tem peso diferente sobre as nossas escolhas. Nossa análise está muito mais próxima da arte do subjetivo do que costumamos considerar. Mas, por exemplo, nos vilões de filme. A indústria do cinema já contribuiu muito para a construção de imagens que você tem aí na sua cabeça. Isso pode reparar que vilões sempre possuem chifres, espinhos, unhas e narizes pontiagudos, evocando um caráter animalesco e monstruoso de cada um. Já os designs mais arredondados nos trazem o ar de bondade e inocência. Isso está começando a entender como imagens e estéticas povoam o nosso imaginário mais profundo e está em todos os lugares. E é esse imaginário que produz os nossos movimentos de vida. A forma que julgamos pessoas, a maneira que tomamos decisões, tudo é afetado por esses sentimentos. A estética então é mais que uma faculdade do sentir, é quase o inconsciente do fazer. No livro Inconsciente Estético, de Jacques Rancière, traz uma ideia de que há na estética um modo de articulação, traz uma entre as maneiras de fazer, as identificações que isso produz e os modos de pensar o mundo que alteram tanto a arte, quanto a política, quanto os sujeitos. Em outras palavras, compreendemos o mundo à nossa volta muito mais por identificação emocional e indireta do que por razão. E é isso que chamamos de estéticas, na qual imagens se tornam um elemento estrutural essencial no mundo à nossa volta.
E se eu te pedisse agora para imaginar Jesus ou Deus? Rapidamente, 2 homens brancos de cabelos claros e olhos azuis evocam a nossa mente, não é mesmo? Isso é claro, não é por um acaso. Assim como na maioria das obras cristãs dos últimos séculos, em Gênesis, o famoso afresco renascentista de Michelangelo já retratava e disseminava ideologias, narrativas e valores morais dentro das obras de arte que seriam consideradas sagradas. E com o sagrado também surge o profano. Obras infernais, de gostos duvidosos e até mesmo ofensivas foram criadas aos montes no decorrer da nossa história. Intencionalmente ou não, a arte tem a capacidade poderosa de provocar nossos afetos e nos incomodar, seja pela experiência do sublime ou pela repulsa daquilo que é considerado e julgado vulgar. Isso pode ser usado tanto para propaganda de governo, produto, objeto ou para a resistência do povo. Esse é o poder da estética do sensível. Comunicar sem falar, passar mensagem sem precisar dizer. As imagens e símbolos sempre controlaram os meios de comunicação que interessam ao poder ideológico e à manutenção de algum mercado. A revolução estética, a arte deixa de ser imitação para ser criação. Deixa de representar o mundo para constituir o próprio mundo. Não apenas destrói com a lógica de dominação pautada por uma hierarquia, como a larga compreensão de outras formas de sensível. Portanto, você consegue perceber como o grande jogo da vida em sociedade é justamente essa disputa de quem pode ter voz e de quem deve obedecer? Tá aí. Essa é a relação inseparável entre a estética da política e a política da estética. A arte é uma forma de política e a política é uma forma de arte. Mas como nasceram essas ideias? Antônio Gramsci ele foi um pensador complexo, né? Um filósofo, um linguista, um escritor e um político e ativista italiano, ali de uma formação socialista, que viveu na primeira metade do século XX e teve muitos atritos com Benito Mussolini, no ano de 1917, contra a permanência na guerra. Então foi uma grande greve ali de trabalhadores, liderado ali por Antônio Gramsci e outras figuras sindicalistas, né, ligadas à luta sindical, que queriam que aquela guerra acabasse, né, que a Primeira Guerra Mundial acabasse, que a permanência daquela guerra acabasse e que, principalmente, né, a Itália não se envolvesse mais naqueles assuntos belicosos. Em 1922, Gramsci e a Itália viu ali o início do governo Mussolini, o início da era fascista italiana. Em 1924, o governo fascista italiano enfrenta a sua primeira grande crise política. E é neste mesmo ano, 1924, que Gramsci atua na fundação do Partido Comunista Italiano. E foi neste mesmo ano, de 1926, então, com essas prerrogativas de poder total e sob ameaças ideológicas de inimigos políticos, que Mussolini, né, que o governo ali orquestra a prisão de vários inimigos, né, considerados inimigos, adversários políticos. Um deles foi Antônio Gramsci, por conta da sua forte atuação em oposição ao governo de Benito Mussolini. Gramsci é preso, é julgado e é condenado a 20 anos de prisão. Este período que ele passou na prisão, né, a partir de 1926 até 1937, é lá em que ele vai escrever o seu principal livro, que são os Cadernos do Cárcere. Ele mostra diversas estratégias. Por quê? O que ele percebeu, né? Qual foi a grande genialidade de Antônio Gramsci? Que não dava mais para poder fazer uma guerra armada, né? Por exemplo, contra os cristãos. Você quebra uma igreja, né? Você destrói uma igreja, você mata um cristão. Isso fortalece o cristão, né? Porque quando um morre, isso fortalece a fé dele. Então não estava dando certo. E ele parou e pensou, falou, olha, tá tudo errado, tem que fazer uma revolução cultural. Ou seja, ao invés de ser armada com armas, vai ser cultural. O que é muito mais efetivo. Ele mostrou algumas estratégias. A primeira é que essa revolução, ela deve ser gradual, né? Isso deve ser de pouco a pouco. E aí ele mostra dois conceitos sobre poder e hegemonia. O que é o poder? É o poder do Estado sobre a administração, a polícia e sobre o exército. Já a hegemonia diz respeito ao domínio psicológico sobre as multidões. Hegemonia cultural. Essa ideia de hegemonia cultural, ela já estava de certo modo presente em Marx e Gramsci, ele está atualizando, porque se a gente for parar para pensar, existia uma cultura burguesa que ela estava ali implantada dentro do que Marx identificou como superestrutura. Então ela estava ali junto com a ideologia, junto com a religião, junto com aquela mídia burguesa, dentro de um conjunto de aspectos que mantinha a ordem das coisas tal como ela estava. E Gramsci, ele fala então da necessidade, né, para se implantar um governo comunista, né, para tornar a sociedade uma sociedade socialista, da necessidade de uma espécie de estabelecimento, de domínio destes intelectuais, né, e dessa produção artística da esquerda dentro da sociedade. Então nós vamos falar sobre esse segundo, sobre a hegemonia, que é
gradual. Ele chama isso de agressão molecular. Você vai ganhando as pessoas de pouco a pouco, né? No caso da faculdade, de semestre a semestre. Não precisa ser um fronte, tipo, pum, toma aqui, isso aqui é esquerda. Não, é de pouco a pouco, é de revista a revista, é de mente em mente, e assim você vai ganhando o todo. Aí dominando os espaços, né? Ou seja, uma retomada cultural. Então, onde tem ali um professor conservador, coloca um esquerdista. Onde tem ali, né, um livro ali de direita, né, uma editora que tem um cara conservador, coloca um cara ali que seja de esquerda e você vai modificando a cultura. E para Gramsci vale muito menos, tipo um orador, um cara, né, que fala, oh meu Deus, estamos aqui, todos nós da esquerda, revolução, revolução. Vale muito menos esse cara para Gramsci do que um jornalista, um cara que cria a pauta para o jornalista, um cara que está atrás ali de uma revista de pré-adolescente, um cara que produz filmes, né? Por quê? Porque esses caras, de fato, estão produzindo cultura. E isso que, de fato, muda a mente das pessoas. Então, Antônio Gramsci ele fala que a hegemonia cultural ela é muito mais profunda do que um embate de ideologias. É muito mais do que isso. Ele adentra no senso comum. E o que é o senso comum? É aquilo que está no seu dia a dia. É seus hábitos, a forma como você fala, é a forma como você se expressa, para poder modelar e padronizar a reação das pessoas diante das situações. Dentro dessa hegemonia cultural que garante esse certo poder a um núcleo da sociedade, vamos dizer assim, uma nova classe política, deveria ser implantado através da dominação e da manipulação? A resposta de Gramsci é que não. Não era algo que deveria ser feito à força, né, tal como uma revolução armada, mas sim algo que deveria acontecer com consentimento e com convencimento, né, através da linguagem. Então seria a necessidade ali de utilização de uma retórica para convencer as pessoas de que aquilo era o melhor para a sociedade. Né? Porque ele conseguiu modelar o psicológico das pessoas. Então quando você vê uma esquerdista, uma menina, sei lá, de 14 anos, chega e fala pro pai dela, meu corpo, minhas regras, né? Sem útero, sem opinião. Como que essa menina parou e pensou nisso? Você acha que veio do nada, né? Lá nos anos 60 lá, faça amor, não faça guerra. Tudo isso são frases, né, hábitos linguísticos que foram criados para poder modelar o psicológico das multidões. Isso é uma forma, uma estratégia de Antônio Gramsci para ganhar a cultura. E qual que é a sacada genial dele? Que ele diz o seguinte, que o partido, né, o Partido Comunista, o governo, ele tem que ser onipresente, ele tem que ser silencioso e ele tem que ser gradual, ou seja, ele tem que ir aos poucos. Ele é silencioso, né? Ninguém escuta, ele é onipresente, ninguém vê ele. Pra quê? Qual que é a finalidade disso? Pra quando o Partido Comunista tomar o poder, eles não precisam fazer uma revolução, porque todo mundo já pensa igual. Tá dando pra entender? Eles vão fazendo uma varredura histórica. Então, por exemplo, ao invés de ter ali Jesus Cristo, Maria Teresa de Calcutá, André Rebouças, eles vão substituindo isso pelas simbologias, pelas figuras deles. Então, ao invés de hoje, né, os universitários, dentro de uma universidade católica, eles reverenciarem Deus, Jesus, né? Falar, poxa, Jesus foi um cara que morreu na cruz, sofreu, tirando mesmo que eu não acredite em Deus, mas foi um cara que existiu, foi um cara ali que sofreu uma injustiça, inclusive, né, o crucifixo nos tribunais dizem a respeito disso para lembrar que um inocente morreu por conta na mão de um omisso, né, de um mau julgamento. Não, eles não vão reverenciar isso. Dentro do DCE deles, que parece uma cracolândia, eles vão fazer o quê? Eles vão reverenciar Marx, Stalin, Lenin, né? Esse é o pai dessa juventude. Dificilmente você vai perceber essas ideias sendo impostas. Antes da televisão, você tinha instituições responsáveis pela mediação de informações na sociedade. O sistema educacional, por exemplo. E realmente são importantes e têm um poder muito grande. As pessoas se relacionam com essas instituições buscando ali algum tipo de referencial para as suas existências. No entanto, o poder da mídia é relativo. É relativo porque, por mais que a mídia tenha poder, ela não consegue alterar a realidade. Ela pode criar um espaço, uma nuvem, uma cortina de fumaça, uma névoa na cabeça das pessoas, mas a realidade é sempre soberana. Não só a realidade, mas também a natureza das coisas. De uns tempos para cá, principalmente a partir do século XIX, passou-se a se criticar muito a tese de que exista uma lei natural, ou, mais corretamente dizendo, que os seres humanos eles têm um enraizamento na natureza, e de que essa natureza ela está dentro dos seres humanos e chama os seres humanos sempre a determinados movimentos que independem dos seus atos de consciência. A crítica a isso deu um espaço muito grande para que a mídia, principalmente nas últimas décadas, começasse a acreditar que era possível transformar o ser humano de tal forma que tudo aquilo que lhe era natural deixasse de ser.
fosse transformado, fosse alterado. Bom, o absurdo dessa proposição é muito grande, porque é evidente que o ser humano ele está enraizado na natureza e ele está ligado de uma forma muito intrínseca, né, a tudo aquilo que lhe é próprio, orgânico, ou associa ao mundo, né, ao mundo maior que o mundo da própria sociedade. E isso é muito claro, por exemplo, quando a gente vê que por mais que, digamos, um exemplo, a mídia possa insistir de que roubar é um ato legítimo, que roubar é um ato moral, por mais que isso seja dito, digamos que ela insista nisso, qualquer pessoa que é roubada tem a total dimensão da violência e da imoralidade do ato de ser roubado, né? Isso sempre vai implicar no ato, num profundo sentimento. E isso não é só aqui, mas em qualquer lugar do mundo é assim, porque não roubarás não é apenas uma tradição, não é apenas uma lei do decálogo mosaico. Isso é um princípio que consta em todas as legislações religiosas e civis desde que o mundo é mundo. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que rouba sabe perfeitamente que só pode roubar através de um violento ato, né? Um ato que implica na negação do direito do outro de ter o que é seu. Então, por mais que se possa dizer que o ato que roubar seja um ato legítimo, a natureza da experiência moral mostra às pessoas que roubar é ilegítimo. Então, a mídia tem muito poder? Tem, de fato tem. Agora, esse poder dela não vai além da realidade e não vai além da natureza das coisas. E, ao contrário, né, quanto mais a mídia, as instâncias midiáticas se voltam contra a realidade e contra a natureza, mais a realidade e a natureza se voltam contra a mídia. A história da mídia no Brasil. Cada vez mais a gente tem visto nas notícias sobre a influência da mídia na política, certo? Principalmente aqui no Brasil a gente notou essa conexão maior em 2013. Cada vez mais, primeiramente por mídia, a gente está entendendo aqui jornais impressos, rádio, televisão e internet. Segundo, a gente precisa entender que cada mídia foi formada justamente porque ela estava inconformada com a mídia que já existia. A história da mídia no Brasil ela já começa com uma censura. Em 1706 existia um decreto, né, foi colocado um decreto que proibia a circulação de impressos, ou seja, boletins informativos, jornais e livros aqui no território brasileiro. E só em 1808 o Dom João VI ele vai derrubar esse decreto aqui no Brasil. E nesse mesmo ano é criado o Correio Brasiliense. Esse é considerado o primeiro jornal do Brasil, apesar de ser construído, escrito e tudo mais em Londres. Nesse mesmo ano também vai surgir a Gazeta do Rio de Janeiro, que era uma espécie de diário oficial da União que a gente tem hoje, né, para divulgar coisas sobre a corte, a família real e tudo mais. No século XIX, acontece a profissionalização dos jornais impressos. E isso acontece justamente por conta das diversas tecnologias que estavam surgindo naquela época. Então, foi facilitado o transporte desses jornais, foi facilitada a impressão, foi facilitada a transmissão de informação e também a empresarização dos jornais. Ou seja, o jornal agora ele tinha um foco no lucro. Ainda assim, é importante salientar que muitas pessoas não tinham poder aquisitivo para poder comprar esses jornais, e também aqui no Brasil muitas pessoas não eram alfabetizadas para conseguir consumir esse tipo de conteúdo, né? Por conta desse cenário, o jornal e a mídia, né, nesse surgimento, ela foi muito ligada às elites, e ainda hoje ela é. Então era uma imprensa muito opinativa e ligada aos valores que a elite queria trazer nesses jornais. O que não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Então, de lá pra cá, a gente vê que existiram períodos na história do Brasil em que houve mais controle das mídias, né? Por exemplo, na Era Vargas e também na ditadura militar. Então, existiu mais censura por parte do governo nessas mídias, seja no jornal, na rádio ou depois na televisão. Mídia significa a camada do meio. Então, se a gente está observando o mundo por uma lente em que ela está embaçada, né, por vários valores, várias questões, a gente não consegue enxergar o mundo direito, certo? Segundo o site Media Ownership Brasil, dos 50 veículos que eles analisaram para ver da procedência, da onde vem, se há algum conglomerado de mídia, de alguma corporação, enfim, 26 desses 50 eram de donos de grandes grupos de comunicação. E alguns até de políticos, né? Algo que é proibido na nossa legislação. Políticos não podem ser donos de meios de comunicação. Bom, vocês podem ainda não estar muito convencidos que a mídia altera a nossa percepção sobre as coisas. Então eu vou colocar um quadro aqui, ele tá em inglês, mas eu vou dar uma traduzida aqui pra gente olhar juntos, tá? É a distinção, então, entre a realidade e o que a mídia aborda. Esse quadro aqui, ele fala sobre a morte nos Estados Unidos. E aí, a partir dos dados reais, que é essa primeira coluna, das pessoas que pesquisam no Google, as pesquisas no Google, né? Depois, o que é reportado no New York Times e o que é reportado no The Guardian. Então, falando ali dos Estados Unidos, a gente vai ver nesse quadro, que é bem assustador, que grande parte das pessoas que falecem de verdade, que é aquele primeiro quadro ali, o que realmente existe, que é dado, é que grande parte das pessoas morrem por conta de doenças cardíacas e câncer. E a gente vai vendo ao longo dessa tabela que o câncer ele vai perdendo espaço, né? Ele vai diminuindo
E as doenças cardíacas, elas diminuem profundamente. A gente vê que ali nas pesquisas do Google são 2%, New York Times 2,5% e no The Guardian 2,1%. E aí vai ganhando espaço uma outra coisa muito interessante, que é o terrorismo. Então, o que é noticiado no New York Times e no The Guardian aparece muito mais o terrorismo do que de fato as pessoas morrem por isso. E para esse quadro aqui, porque ele é bem interessante a gente ver as diferenças do que acontece de verdade e o que é reportado na mídia. Era comum que o governo que influenciasse essa mídia, certo? Só que agora parece que o jogo virou, não é mesmo? A gente vê a mídia tentando influenciar mais as pessoas para que essas pessoas gerem uma consequência política. Como a mídia te manipula sem você perceber. Há exemplos de como a mídia, no caso específico do Brasil, né, utilizou de seu poder para poder levar as massas, né? O mito da caverna do Platão, ele fala, né, o Platão ele fala que entre ao mundo da ideia, né, que o campo das ideias, que são aquelas pessoas que estão dentro da caverna, olhando as sombras, e o mundo sensível, que é o pessoal a pessoa que consegue ir lá fora, né, consegue escapar de suas correntes e ver que o mundo não é aquele mundo das ideias necessariamente, mas sim um mundo mais sensível, né, um mundo real. O que fazia as pessoas acreditarem que o mundo real era aquele das sombras? Era justamente as pessoas que seguravam as tochas ali dentro da caverna, né? Então, assim, as que faziam a manipulação das imagens. Então, a mídia, ela acaba tendo um poder, né? Um poder de decidir sobre isso, né? Dependendo da notícia que a gente for ver, ela totalmente leva as pessoas para um sentido que ela quer mostrar. A gente fica sem saber o que acontece em diversos países, né? Porque a gente vem notícias para cá que, se a gente não conseguir ter um acesso mais detalhado dessas notícias, né? Se a gente não consegue ter acesso a mais meios de comunicação, a gente acaba se lascando. O primeiro grande exemplo que eu acho que é possível dar aqui, seria no período do Império, quando o Dom Pedro I, aquele mesmo do poder moderador, tem vídeo aqui no canal falando sobre Dom Pedro I, ele usava o poder moderador para mostrar que ele era o bambambam da parada, né? Fazia o que queria. E tem dois eventos, acho que importantes do governo do Dom Pedro I, que primeiro foi quando ele usou o poder moderador para matar, condenar à morte, na verdade, um jornalista liberal, que era opositor a ele, que escrevia artigos criticando o Dom Pedro I, que era o Libério Badaró. Só que no final do seu governo, né, chegando ali na última década de seu governo, 1880 até 1889, a imprensa liberal já tinha crescido muito, já não queria mais o império. E eles começaram a distorcer a imagem do Dom Pedro II. Então, assim, era muito comum você ver jornais na época, né, uma imprensa que falava que o Dom Pedro II, para derrubar o governo dele mesmo, né, falava que o Dom Pedro II era decadente. Então você tinha algumas fotografias já dele mostrando ele já bem velhinho. Tem uma imagem, né, que é eles deitados na poltrona, sentado numa poltrona, já dormindo com um jornal na barriga. E eles tentavam sempre comparar imagens do Dom Pedro II com o Dom Pedro I, falando que o Dom Pedro I era melhor. A gente sabe que não é, mas era justamente para mostrar o quanto que o Império era decadente. O resultado disso tudo, aliado a vários outros fatores, foi que o Império Brasileiro acabou em 1889 e a gente deu início à República. Dentro do período da ditadura do Estado Novo, 1937 a 45. Vargas é um ditador e ali a gente vai ter a criação do DIP, ou DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha duas grandes funções. A primeira é fazer censura a tudo que fosse contra o Getúlio Vargas, né? Tudo que for contra o Getúlio Vargas vai ser censurado. E tinha a questão também da propagação de Vargas como pai, né, dos pobres, né, o culto ao ditador. Isso é um negócio que puxaram muito dos regimes totalitários da Europa, o nazifascismo. Então, assim, aquela ideia, então os jornais brasileiros, né, que eram todos ligados ao Getúlio Vargas, né, nesse caso, tinham que falar só coisas boas de Getúlio Vargas. Você não podia passar nada que fosse mal contra o Vargas, que senão era censurado. Então você tinha a exaltação do líder como ditador, que a partir de 1968 a gente começa a chamar ali de anos de chumbo por conta da repressão militar, né, a partir do AI-5, o AI-5, Ato Institucional número 5, que é aquele que tira os direitos civis do povo. E aí a gente vai ter o caso da morte do jornalista, que era opositor à ditadura, o Vladimir Herzog. Era um militante, na verdade, muito mais que um jornalista, ele era um militante. Vladimir Herzog, que foi um opositor à ditadura, que foi assassinado pelo governo militar
Mas aí colocaram, né, tem uma imagem famosa que é o Vladimir Herzog com uma corda no pescoço, né, que tentaram meio que mostrar que ele se matou, né, que ele estava triste com alguma coisa na vida e ele acabou se matando. Os jornais da época, que eram totalmente manipulados pelo Estado, ou também manipulavam o povo a favor desse governo, desse Estado ditatorial, principalmente a Folha de São Paulo, né, veículo grande de comunicação, tentou mostrar uma imagem, né, o jornal O Globo, tentaram mostrar uma imagem que a ditadura militar brasileira foi branda, né, que a gente costuma chamar de dita branda, né, que Vladimir Herzog, na verdade, você tem até algumas charges que mostram Vladimir Herzog morto, mas tipo assim, como se estivesse passando férias, né, com camiseta florida, né, que ele, na verdade, ele se matou por outros motivos, né, e na verdade ele nem se matou, mataram ele e colocaram ele lá pendurado na cordinha, lá, manipulação da mídia, mais uma vez. Em 1989, a gente está vivendo o período de redemocratização, 89 foi o primeiro processo eleitoral que o povo foi votar mesmo, e a gente teve aí mais de 20 candidatos, e no segundo turno, 2 candidatos famosos aqui, que é o Lula e o Collor. O Lula tinha um discurso mais voltado para a questão popular, social, e o Collor um discurso mais voltado para o neoliberalismo, engrandecer os empresários, né, acabar com o emprego público que não faz nada, servidor público que não faz nada, que ele vai chamar, que ele vai receber o apelido de caçador de marajás. As empresas apoiavam Collor porque tinham medo que o Lula transformasse o Brasil numa espécie de uma república popular, socialista, né? Antes das eleições, provavelmente o Collor já ia vencer. Mas um pouco antes das eleições, alguns dias, um empresário que seria basicamente beneficiado, apoiava o Collor contra o Lula no segundo turno, que é o Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros, ele foi sequestrado. E no cárcere, né, depois ele foi encontrado, né, acharam ele, conseguiram libertar ele antes, né, antes mesmo do processo eleitoral do segundo turno. E no cárcere dele tinha um monte de panfleto do PT, um monte de panfleto do Lula. E o grupo que sequestrou o Abílio Diniz foi pego, que era um grupo da esquerda chilena, MIR, né, que era um movimento da esquerda chilena, revolucionária chilena e tal. Quando foram mostrar todas aquelas pessoas que foram acusadas, né, que foram pegas pelo sequestro da Abílio Diniz, todas elas estavam, ou a maioria pelo menos, com camiseta do Lula ou camiseta do PT. Aí a mídia tentou mostrar que o sequestro da Abílio Diniz tinha relação direta com o PT e a campanha eleitoral do Lula. A mídia tentou mostrar, não acusou ninguém, mas tentou mostrar para tentar derrubar um pouco a popularidade do Lula, né, para não deixar sobras, para não deixar nenhuma dúvida de que o Collor deveria vencer. E o debate Lula e Collor, né, foi transmitido tarde da noite, para a população em geral brasileira não assistir. O debate foi transmitido ao vivo. E onde as pessoas poderiam ver esse debate no dia seguinte? Porque a gente não tinha internet em 1989. A saída é assistir no jornal de maior audiência os melhores momentos. Só que o Jornal Nacional, uma empresa como a Globo, que apoiava a candidatura do Collor, o que ela fez? Na hora dos melhores momentos, ela transmitiu os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula. Como a mídia te manipula? Todos nós conhecemos a história do Chapeuzinho Vermelho. Mas a história do Chapeuzinho Vermelho pode ter vários pontos de vista. Se o William Bonner e a Fátima Bernardes, no Jornal Nacional, fossem falar da história do Chapeuzinho Vermelho, certamente diriam: boa noite, uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. E a Fátima complementaria: mas a atuação de um caçador evitou a tragédia. O Jornal da Band diria: Ibama multa lobo por transpor limites da floresta. O Jornal da Record: caçador evangélico salva avó e menina da barriga do lobo. O Fantástico: nossa equipe de reportagem conseguiu entrevistar o lobo mau. Vejam esta noite por que vovozinha e Chapeuzinho escaparam vivas. Globo Ecologia: floresta desmatada obriga lobo a sair pela estrada fora em busca de comida. Programa da Hebe: que gracinha, gente. Vocês não vão acreditar. Mas essa linda menina aqui foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo, queridinha? Conta pra gente. Cidade Alerta, o Datena: onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? A menina ia pra casa da vovozinha a pé, não tem transporte público. E foi devorada viva por um lobo safado. Põe na tela, primo. Eu falo mesmo, não tenho medo de lobo. Revista Isto É: lobo também estava na lista do Mensalão de Brasília. Revista super interessante: Lobo Mau, mito ou verdade?
Folha de São Paulo. Vermelho de Chapeuzinho prova influência do MST. Globo Repórter. Tara, fetiche, violência. O que leva alguém a comer na mesma noite uma idosa e uma adolescente? Estadão. Lobo que devorou menina seria afiliado ao PT. Revista Veja. Lula sabia das intenções do lobo. O viés político do teatro e das artes. Eu tenho uma concepção de teatro que não se desvincula dessa questão político, né? O meu corpo, por exemplo, o meu corpo é político, o meu cabelo é político, e que o político não substitui o estético. Então, para mim, o teatro é tanto uma pesquisa de linguagem estética, porque a gente tem uma mediação artística, a gente escolheu um meio de expressão artística, que no caso é o teatro, e que não foge do político. Então, a política, nesse sentido, esse adjetivo político pressupõe, digamos, uma visão sobre a cidade, uma visão sobre o lugar do teatro nessa cidade, uma visão sobre o que uma peça de teatro mobiliza para que o espectador chegue àquele lugar. Que cidade é essa que desenha, na medida em que várias pessoas estão saindo de vários pontos da cidade para chegar naquele lugar? A dimensão política do teatro está no fato de que ele é um olhar sobre a vida social, um olhar sobre a vida pública. E eu acho que o teatro, nesse sentido, é muito importante para estimular um lugar autônomo de pensamento crítico. Às vezes a gente acha que está brincando, mas a gente pode aprender, refletir, expandir imaginários, refletir, por exemplo, sobre a realidade brasileira. A dimensão política do teatro está no fato de que ele é um olhar sobre a vida social. O artista tem que tomar posição, então é o nosso posicionamento. Em nenhum momento a gente nega isso. O estético, a palavra estética tem dentro dela ética. O estético é ético. É político. Eu sei que na plateia existem pessoas que, de algum modo, resistem ao que eu estou propondo e pessoas que aderem ao que eu estou propondo, né? Nesse sentido, eu sei que se trata de um público em disputa. Há um debate sendo proposto pelo espetáculo, né? E há pessoas que saem, e há pessoas que recusam, e há pessoas que aderem, e há pessoas que aderem e criticam. E o que esse teatro teve influência nessa nova etapa do Brasil? Começaram os movimentos opressores aqui no Brasil. Em 64 deu início à ditadura militar no Brasil. E aí esses teatros, essas artes, eles tomavam frente para denunciar toda essa opressão, fazer denúncia das torturas, fazer denúncia das desigualdades sociais. E isso foi causando... Claro que o pessoal da ditadura não gostou muito disso e tiveram várias peças censuradas, ou seja, várias peças eram impedidas de passar, de ser produzida aqui no Brasil, de ser apresentada aqui no Brasil, por causa que denunciava algo que o governo não queria que denunciasse. E aí, na nossa próxima linha do tempo, a gente vai ter o encerramento, o Arena fecha. Só que o Arena deixou seus frutos, e desses frutos sai um ator chamado Augusto Boal. E Augusto Boal, ele criou uma técnica que é o teatro do oprimido. E aí, o que é essa... professora, o que é isso? Essa técnica é o seguinte, consiste em jogos. Augusto Boal criou jogos teatrais para que as pessoas pudessem expor, não só, vocês vão entender porque não só o público, certo? Para que os artistas pudessem expor as opressões sofridas, principalmente pelas classes menos favorecidas. E aí, esses jogos consistiam em evidenciar e transformar opressões, mas também consistiam em trazer o público para interagir com o teatro. Em determinado momento da peça, o público era chamado a optar ou a sugerir o que aconteceria após isso, o que aconteceria na história, qual seria o rumo da história. E aí, ele foi exilado do Brasil, Augusto Boal, então ele não pôde continuar
com esse tipo de teatro aqui. O AI-5 previa o fechamento do Congresso, a cassação de mandatos políticos e a retirada de vários direitos garantidos constitucionalmente aos brasileiros, como votar, o direito de ir e vir, frequentar e participar de manifestações de natureza política. Ou seja, os cidadãos foram privados do direito de ter uma vida política. O que se viu em seguida foi uma onda de prisões e cassações de mandatos. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos 14 dias depois do decreto do AI-5. Levados ao Rio de Janeiro, passaram por 3 quartéis. Em junho de 1969, embarcaram para o exílio, depois de um período de prisão domiciliar em Salvador. Celso Martinez Correia, que é diretor de um dos maiores grupos de teatro do Brasil, que fica em São Paulo, que é o Teatro Oficina. Essa mesma peça foi remontada o ano passado pelo mesmo Zé Celso e ela estreou em dezembro de 2018 em São Paulo, no Sesc Pompeia. E ela está em cartaz agora e vai ficar em cartaz até o comecinho de fevereiro. Essa peça não poderia acontecer no momento mais oportuno da história do Brasil, porque ela foi censurada na época em que ela foi montada pela primeira vez, em 68. Os atores eles foram agredidos, os cenários foram destruídos, os camarins foram destruídos, os atores sofreram altas represálias, assim como muitos artistas nessa época também sofreram muita repressão. Todos esses movimentos artísticos que aconteceram durante a ditadura militar existiram, mas existiram à custa de muito sangue, de muita morte, de muita gente exilada, de muita gente desaparecida. A gente jamais pode esquecer disso, minha gente. Isso faz parte da nossa história e faz com que a gente valorize muito mais a nossa cultura e as nossas artes e os nossos artistas. E eu considero essa peça muito oportuna de ser remontada agora em 2018, 2019, porque a gente está vivendo uma onda muito conservadora no mundo e no Brasil. Temos mais uma prova de que esse conservadorismo está vindo à tona com força total. A gente acabou de eleger um presidente totalmente de extrema direita, conservador, um presidente que ele idolatra a ditadura militar, ele idolatra torturador, ele é a favor da tortura, ele é a favor da censura e ele é a favor de exterminar todo mundo que pensa diferente dele. A arte militante. Em julho de 2015, durante a parada LGBT, a atriz cristã Viviane Beleboni propôs a performance Jesus Travesti. A estética era clara. Choque. Trazer a imagem de Cristo banhado de sangue para lembrar que ainda hoje morrem pessoas apedrejadas pela violência. Isso na figura de uma travesti incomoda. E é pra incomodar. E como esperado, não pouparam Viviane. Pastores e políticos conservadores decidiram todos jogar pedra na artista. Por isso que nós estamos nessa merda. Por isso que nós estamos nessa merda. E a triste ironia dessa história é perceber como essa arte provou sua mensagem da pior maneira. A performance de Jesus na cruz, para representar a dor que passam todas as minorias, terminou com uma travesti apedrejada na cruz. Tem coisas que não se brinca nem na arte. Qual é a sua responsabilidade política? O que é preciso para uma democracia? Eu te falei que ela é a aplicação do método científico na política. Ou seja, uma ideologia pode ser democrática, não democrática ou democratizável. Então eu tenho aqui, na história, o capitalismo. O capitalismo pode ser democrático, pode. O comunismo tem como ser democrático? Não, não tem. Eu não estou falando de nenhum candidato, estou falando de história. Sim. O nazismo, que é uma ideologia que não é nem direita nem esquerda. O nazismo nasce do fascismo, que é uma concorrência do Partido Socialista Italiano. Eles não são rivais antagônicos. São concorrentes ao mesmo. Exato, eles são concorrentes. Então, você não tem como falar. Eu falo de regime autoritário e regimes democráticos. Autoritário, o regime soviético, o nazismo, o fascismo, eles são totalmente incompatíveis com a democracia. Pensando em direita e esquerda. A direita, no pós-Guerra Fria, é embalada pelo capitalismo e a esquerda pelo comunismo. Então só o capitalismo poderia ser democrático. Mas o que aconteceu foi que a esquerda se transformou no progressismo, que são aspectos da defesa dos pobres e oprimidos, de uma maneira que todos possam fazer parte dessa administração da coisa pública, votar e ser respeitado. Então, a esquerda foi enquadrável. Ela não é democrática, mas ela é democratizável e foi o que aconteceu. Então, hoje nós temos as ideologias mainstream que são democratizáveis. Um sovietismo, um nazismo, autoritarismo, militarismo não são democratizáveis. Então, a gente deixa do lado de fora. Como a democracia é a aplicação do método científico, e eu tenho pessoas que pensam à esquerda e pessoas que pensam à direita, eu preciso que o eleitor, que é aquele que escolhe, é aquele que pode participar, mas não consegue, então ele escolhe,
ele tenha noção do que são essas ideias. Qual que é a diferença do progressismo? Qual que é a diferença do conservador, do liberal? O conservador que não é reacionário, porque o reacionário não é democrático, mas o conservadorismo sim, que são coisas diferentes. Aí as pessoas não compreendem o que é ideologia. Se um candidato de tal ideologia for governar, o que ele faria? Se um candidato que for da outra, o que ele faria? Porque a democracia, como método científico, as pessoas escolhem, sabendo o que o outro representa, para administrar. Se não der certo, é por isso que a eleição é periódica. Sai e tenta uma experiência melhor. A experiência é boa, continua. Como nós temos uma população que sempre foi alijada, não estou falando de educação português e matemática, nem de cordialismo, estou falando de educação cidadã. Qual é o papel do cidadão dentro desse experimento científico que é a democracia? Ele que não tem conhecimento do valor que ele tem como cidadão, do que é um direito, do que é um dever. É a importância, né? Que ele tem. Exato. Quando a gente não tem essa base, a gente escolhe qualquer merda. No mais popular, muitas vezes. Aí surge o líder carismático, fala, eu sou esquerda. Aí surge outro líder carismático, eu sou da direita. Se esses dois líderes também não sabem o que é, só dizem que são, como as pessoas também não sabem, elas vão correr para esses líderes. E aí a ideologia se esvazia, vira personalismo, e o personalismo é um pulo para o fanatismo. Vira time de futebol. Vira time de futebol, guerra, religião, guerra santa, qualquer coisa nesse sentido. Então a democracia brasileira, ela é uma democracia no papel. Porque a democracia ela só é sólida quando o agente democrático, como num experimento científico. Se eu não tenho cientistas que se preparam para fazer a análise da conjectura através das refutações, nunca vai ter conclusão nenhuma e a ciência não evolui. Da mesma maneira a democracia. Se eu não tenho um cidadão que sabe o que é democracia e sabe qual é a sua responsabilidade dentro da democracia, mas acontece o que tem acontecido aqui, terceiriza a democracia para o seu ídolo, que é o seu candidato, a gente nunca vai evoluir, porque a gente nunca vai ter o experimentador que vai saber que isso é bom e que isso é ruim. Ele vai ser sempre seduzido pela paixão, pela ganância ou pelo medo. Isso é muito ruim. Você vai continuar sendo idiota? Os gregos usavam há 2.500 anos um nome muito interessante para a pessoa que não participava da vida coletiva, que olhava só o próprio umbigo, que só cuidava do próprio nariz e dos próprios interesses. Há 2.500 anos os gregos chamavam a pessoa que acreditava que é cada um por si, Deus por todos, eles a chamavam em grego de idiotes. Da onde veio a palavra idiota? A palavra idiota na origem significa aquele que está fechado dentro de si mesmo. De onde você tem a palavra idiosincrasia, que a Ana e a Beth usaram, identidade, id de próprio. Idiota é o que fica fechado em si. E eles davam outro termo, a pessoa que participava da vida da comunidade, que queria atuar, que achava que o ditado que vale na vida é um por todos e todos por um. A esse os gregos chamavam de político. Sério? Aquele que participa da vida da cidade. Aquele que participa da vida da comunidade. O idiota é o que se fecha em si. O político é o que se abre para o conjunto. Por isso, atenção, na Grécia clássica, o idiota é aquele que não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso revigorar essa ideia. É preciso reinventar essa ideia. É preciso evitar esse sequestro semântico que foi feito. Por isso que o livro se chama, Mauro, o do Renato Janine Ribeiro e meu, que foi lançado ontem na Bienal, se chama Política para não ser idiota. Política para não ser idiota. Isto é, a política na família, na escola, no trabalho, na igreja, no sindicato. E a intenção nessa reflexão, que é uma conversa entre mim e ele, é fazer com que a gente não seja idiota. Isto é, que a gente não esqueça o que diziam os antigos. Os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. A grande estratégia. A maior das mudanças começa por nós mesmos. Mude o seu bairro, sua comunidade, seu meio familiar, dos seus amigos. Convença pelo argumento e pela paciência. Os nossos jovens também vão crescer. O plano é daqui 40 anos sermos nós contando a história. E para isso é preciso estratégia. Com uma boa dose de coragem. Aí, qual que é a grande estratégia nossa? A gente fazer uma retomada cultural. Né? A gente tem que produzir livros, nós temos que produzir literatura, tem que produzir filmes, documentários. A cultura é nossa e nós vamos buscar.